Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus queridos, boa noite, graça e paz, mais um devocional, mais um momento com Deus, mais um momento de buscarmos aqui na fonte viva a palavra de Deus. Buscar uma esperança nova, fortalecermos a nossa fé no nosso Salvador e temos o entendimento do que é a salvação. O que Paulo declarou aqui em Romanos 1,16, que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Que salvação é essa? Meus queridos, se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe aí com mais pessoas, acione o sininho das notificações, fique comigo até o final do vídeo, vamos orar junto aqui e simbora aqui para o nosso devocional. Paulo declara lá em 1 Romanos 1,16: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos primeiro passo aqui. Paulo, antes um insolente, um perseguidor de cristãos, um arrogante que cria que a religião cristã, ou o caminho, como eles diziam, ser uma seita que afrontava as leis de Moisés, nas quais eles seguiam. Ele, antes um perseguidor e dos evangélicos, para agora uma pessoa que não se envergonha do evangelho. Por que isso? Porque Paulo teve uma metanoia, uma mudança de vida. O Evangelho foi apresentado a ele como a salvação. Por que a salvação? A salvação dos seus pecados. Porque nós merecemos o inferno, porque nós somos pecadores. Nós somos, como Isaías disse, trapos de imundícia mesmo. É você pegar um pano de chão ali, limpar toda a sua cozinha imunda pelo esgoto, e quando o esgoto transborda ali, você pega um pano, você limpa ali, a hora que você vai torcer, aquele pano está imundo. Assim somos nós. Então, quando nós cremos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você crê que o Evangelho é a salvação, quando você crê na mensagem da cruz, você se reconhece pecador e chega até Jesus ou chega até Deus falando: Senhor, eu sou pecador. Por mim mesmo eu não conseguiria a salvação. Eu mereço o inferno, Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, pela graça derramada na cruz, Ele te torna filho dele, mesmo sendo pecador. Quando você se reconhece, quando você pede perdão, quando você se humilha diante de Deus, reconhecendo a sua natureza humana e pedindo a Deus uma transformação através do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Por isso, para os que não creem, Paulo vem tratar um pouco mais à frente, para os que não creem, isso é loucura. A mensagem do Evangelho é loucura, porque para quem não crê, acha que a salvação pode vir por si mesmo, pelos seus atos, pelo seu caráter, pelas suas atitudes bondosas, pelas suas caridades, quando na verdade todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Então o poder de Deus, ele se manifesta através do Evangelho para todo aquele que crê. Aí ele coloca aqui primeiro para os judeus, depois para os gregos, porque a mensagem primitiva, ela veio para os judeus, mas se estendeu aos gregos, aos gentios, aos bárbaros, como Paulo trata, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus. Quando Jesus disse naquela cruz: Pai, por que me abandonastes? Os romanos viram aquilo ali como um sinal de fraqueza. Uai, um filho de Deus, uma pessoa que se titulou filho de Deus, filho de um carpinteiro lá de Nazaré, uma pequenina cidade, ele não poderia agora descer da cruz? Ele não poderia descer da cruz? Ele que ressuscitou mortos, curou doentes?
Isso é uma farsa, isso é um engano. Mas Paulo declara que, diante dessa suposta fraqueza que os romanos consideraram ali, estava sendo manifestado o poder de Deus, porque diante da cruz ali, em Jesus estava sendo derramada a ira de Deus pelos nossos pecados. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde foi derramada a ira de Deus ali sobre os nossos pecados, a graça de Deus foi manifesta. Deus Pai abandonou Jesus naquela cruz porque Ele não suporta o pecado, e onde está o pecado, Deus não habita, e os pecados da humanidade estavam todos sobre Jesus ali. Era o poder de Deus sendo revelado ali, manifestado, a graça sendo derramada. Então, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Essa justiça de Deus, a salvação que é individual, manifestada no Evangelho, é pela fé, não pelo acreditar. Eu acredito que existe Deus, eu acredito que existe Jesus, até o diabo acredita. Até o diabo acredita em Deus. Tiago trata isso. Você crê que existe só Deus? Muito bem. Até os demônios creem. Mas a salvação é pela fé. É você manifestar sua fé, se reconhecer pecador, ir diante da cruz de Deus, pedir perdão, reconhecer, Senhor, eu sou pecador, me limpa dos meus pecados, me purifica, me perdoe, Senhor. E o Senhor te perdoará. Se essa declaração vier, de um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que reconhece o poder de Deus e que necessita dele para a salvação dos seus pecados. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Justo aqui se trata daqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, aqueles que passaram pela cruz de Cristo, aqueles que renunciaram à sua antiga vida e agora vivem uma vida nova. O justo viverá pela fé. A fé em Deus Pai. Eu espero que isso possa ter contribuído aí para aumentar a sua fé em Cristo. Eu espero que essa palavra possa ter contribuído para você entender o que realmente foi o sacrifício de Cristo naquela cruz. Foi a manifestação do poder de Deus, o evangelho anunciado por Paulo aos gentios, aos gregos, aos sábios, aos bárbaros, a todos aqueles que foi destinado essa palavra. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio que o Evangelho é a manifestação do poder do Senhor, pois, para mim em particular, Deus, ele trouxe a transformação de vida. E é o que eu peço, Deus, que o Senhor transforme a vida de todos aqueles que têm acompanhado conosco esse devocional. Que o coração seja manifestado ali, o amor do Senhor e um profundo arrependimento, Deus, de todos os seus pecados, a ponto de reconhecer, Deus, que sem o Senhor eles estão destinados ao inferno. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que no coração mais duro dessa noite aqui, que está acompanhando conosco, Deus, que se manifeste o poder do Senhor, o poder da salvação. Pai, em nome de Jesus, Deus, traga a revelação a essas pessoas, Deus. Pai, que elas possam sentir no mais profundo o leve toque do Teu Espírito Santo, quebrantando o seu coração e se reconhecendo, Deus, pecadores diante da cruz do Senhor e pedindo perdão pelos seus pecados. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a manifestação do seu poder naquela cruz não tenha sido em vão para as nossas vidas, Pai. Nós nos reconhecemos pecadores e pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. É a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não aquele que acredita, mas aquele que crê, porque o justo viverá pela fé. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.